Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniele, faço parte da equipe de evangelização do Centro Espírita Leon Denis. E hoje vamos falar de um tema um pouco, para dizer o mínimo, controverso, que seria amar os inimigos. E Jesus, há 2000 anos, nos disse que os 10 mandamentos poderiam ser resumidos na máxima: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas será que quando Jesus disse que deveríamos amar o próximo, ele incluiu os inimigos? E eu pergunto também, será que faz limite? E aquela ideia, olho por olho, dente por dente, bateu, levou? Será que Jesus queria que eu levasse meu inimigo para casa? É sobre isso e muito mais que a gente vai abordar aqui durante esse momento. Então, por favor, coloquem os seus celulares no modo avião, apertem os cintos e vamos fazer uma viagem, eu e o nosso Mestre Jesus, rumo à Boa Nova via doutrina espírita. Então vamos agora, rapidamente, fazer uma prece antes de iniciarmos. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, mentalizar a imagem amorosa do nosso Mestre Jesus e dizer assim: gratos pela oportunidade de progredir e rogamos que nos ampare, que nos sustente, para que nós consigamos assimilar o máximo nesse momento. Assim, mestre amigo, em seu nome, em nome da espiritualidade da Casa de Leon Denis, em nome do nosso patrono, André Luiz, mas sobretudo em nome de Deus, rogamos a devida permissão para dar por iniciado o estudo da manhã, da tarde, da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Antes de entrar nesse assunto, amar os inimigos, normalmente a gente conta uma história. E, na verdade, eu venho trazer a continuação de uma história muito famosa. Vocês devem lembrar, devem conhecer aquele episódio em que uma mulher que foi acusada de adultério estava a ponto de ser apedrejada quando Jesus, com sua misericórdia, com seu entendimento, impediu, não só impediu, mas como fez com que aqueles que o acusassem perdessem até a compostura. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como poderiam eles dizerem que nunca erraram, que nunca cometeram pecado? Não tinha como essa postura, como essa atitude ser sustentada, impossível. Então, um a um, largou a sua pedra, virou as costas e foi embora. E Jesus, na sequência, disse para aquela que havia sido acusada: vá e não peques mais. Mas o que a gente não sabe é que aquela mulher, de fato, conforme consta no livro Pelos Caminhos de Jesus, é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E depois que essa mulher é acolhida, de certa forma, pelo mestre e amparada pela misericórdia dele, ela vai para uma outra cidade e se empenha
em trabalhar no bem e se empenha em ser uma pessoa melhor e de fato mostra que está arrependida. 10 anos depois daquele episódio, entra no local onde ela se encontrava, que era uma espécie de casa para receber os doentes, na qual ela também falava de Jesus. Ela estava precisamente pregando, falando sobre o Mestre, e eis que entra naquele ambiente. Tananã. Quem será que entra? Se vocês disseram que era o marido ou o ex-marido dela que quase fez com que ela fosse apedrejada, vocês estão certos. Exatamente. E ele estava muito doente, debilitado, e ao ouvir aquela mulher falar de Jesus, ele pergunta: é do Nazareno? Do famoso Nazareno sobre o qual a senhora está falando? Sim, ela responde, exatamente. Por que perguntas? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas não aproveitei. Não aproveitei esse momento. E ela fica intrigada. Mas o que aconteceu? Pois me diga. O que faz com que o senhor se sinta tão arrependido? Ele diz assim: na verdade, eu estava tão contrariado. Jesus estava defendendo a minha companheira, a quem eu não havia respeitado e havia sobrecarregado com os meus vícios, com o meu comportamento grosseiro. E disso tudo eu me arrependo tanto, e eu tenho a procurado por tanto tempo. Procurei em todos os lugares, mas não tive sucesso. Eu queria muito dizer o quanto eu estou arrependido. Ele não a reconhece, mas no momento que a mulher que está ali conversando com ele, coloca os olhos naquele enfermo, ela sim percebe que era o seu marido, o seu ex, e ela o acolhe, ela cuida dele e diz que Jesus sempre perdoa aqueles que estão dispostos ao arrependimento, que estão dispostos a serem melhores, que ele não se preocupasse, que ela ficaria ali vigiando o seu sono. E nós paramos por aqui. Quando eu ouvi essa história, eu pensei, nossa, essa moça nem pestanejou. Será que nós teríamos a mesma atitude? Ela pensou 2 vezes, o acolheu, cuidou dele. Falando nisso, falando em decisões frente aos nossos inimigos, convido vocês, na segunda parada dessa viagem, a jogar uma espécie de jogo. Eu inventei um jogo chamado O que você faria e o que Jesus diria.
Como é que vocês agem quando alguém fala mal de você, quando alguém te ofende, te trai? Você revida naquele estilo bateu, levou, porque afinal de contas você não é o tipo de pessoa que leva desaforo para casa. Essa é a opção número 1. Opção número 2, você fica verde, roxo de raiva, mas finge que tá de boa, que tá tudo ótimo. Mas depois foge e nunca mais fala com a pessoa. Opção 3, dá uma chance, mas se pegar fazendo a mesma coisa, você não perdoa, porque afinal de contas, você tá abusando, paciência tem limite. E eu queria até colocar a quarta opção, especificamente em relação aos criminosos. Inclusive aqueles que cometem os crimes mais terríveis e hediondos. Vocês os perdoariam? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. A cada opção dessas que eu acabei de ler, eu vou colocar para vocês a visão de Jesus. É certo, é fato, que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos, dentro de algum limite, fazer o que bem entendermos. Termos grosseiros. A gente tem essa opção. Porém, a gente entendendo que de acordo com as leis de causa e efeito, tudo que a gente fizer vai ter uma consequência ali no futuro. Então, pensando nisso, é importante a gente não reagir no piloto automático, porque toda vez que a gente faz isso, a gente acaba... Não toda vez, mas muitas das vezes que a gente faz isso, a gente acaba tomando atitudes, tomando realmente ações que põem amizades a perder, relacionamentos a perder. E dor de cotovelo não é legal. Vamos lá. Opção número 1. Aquela que diz que revido no estilo bateu, levou, porque eu não sou de levar desaforo para casa. Então, sobre isso, Jesus disse: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aí você pode pensar, mas como é que eu vou, depois do cara me bater, o cara me deu um tapa, eu vou pegar, vou ficar ali paradinho, vou falar, pode bater de novo. O que ele fala na sequência da questão do tapa, ele continua falando assim, que se ele te roubar, se ele te pegar a túnica, que você também dê uma outra peça, tal da capa. E se ele te obrigar a dar 1000 passos, então dê 2000 passos com ele. Realmente, você ouvir Jesus falar isso, mas o que Jesus está querendo dizer com isso, gente? Então, vamos lá. A doutrina espírita novamente nos dando luz, entendimento. Jesus quis dizer o seguinte, que não importa o que o outro faça, nada mesmo, não é que eu esteja exagerando, nada mesmo te dá o direito de revidar o mal com o mal. Nada te dá o direito de ser grosseiro. Então, quando alguém lhe fizer uma grosseria, o mais importante aqui, número 1, você não tem que ficar ali parado, você pode se defender, já tinha falado isso. Número 2, pare e pense. Porque quando você age com instinto, a gente já saiu do instinto, a gente já saiu daquele olho por olho, dente por dente, aquela lei não vale mais pra gente, lei de Italião, trazida por Moisés. A gente está indo para a lei de amor. Ficar verde de raiva, mas fingir que tá tudo ótimo. Gente, ficar com raiva não é proibido. Você pode ficar com raiva, não tem menor, você não tem que ficar suprimindo, nem fingindo. Ah, não, tô com raiva, tá tudo ótimo. Ai, meu irmão, que legal, você me ofendeu. Ah, tô tão feliz. Não é isso que Jesus quis dizer. Você tem todo o direito de ficar com raiva. O que você não tem direito é de agredir o companheiro, de se vingar, de ficar remoendo. Além de não ser
uma coisa que seja positiva para o outro, isso não é positivo para você. Porque quando você fica remoendo, quando você fica realmente nutrindo esses sentimentos negativos, literalmente você está agredindo as suas células. Literalmente você está se agredindo. E é como se você tomasse um copo de veneno e esperasse que o outro caísse. Ai, eu tô com muita raiva, eu espero que o fulano de tal se dê mal. Gente, mas quando você fica nessa sintonia, o primeiro a ser envenenado é você. Outra questão que eu queria ressaltar é quando Jesus diz que a gente deve perdoar, que a gente deve amar o inimigo, Kardec nos explica que a gente não precisa ter o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, a mesma confiança. A gente precisa trazer para nossa casa, não é isso. A gente não nutre ódio, a gente não guarda rancor, mas a gente não precisa tê-lo como a gente tem com aqueles amigos mais queridos. E uma outra questão importante, perdoar. Não é como se a gente tivesse tido amnésia. O que fulano esqueceu? Nossa, bati a cabeça aqui. O que fulano... Não, não é isso. Esquecer quer dizer deixar no passado. Quando você fica realmente lembrando, revivendo, você está trazendo isso para o presente. Então, quando Jesus fala que você precisa esquecer das ofensas, é deixá-las no passado. Eu comecei a falar da questão de andar 1000 passos, e uma outra questão que eu queria falar é que Jesus, quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, ele tinha um palpite. São 7 vezes, Jesus. 70 vezes 7. De novo, paciência não tem limite. Você vai perdoar. Não importa quantas vezes, assim, não que você tenha que ficar ali de capacho, né? Veja bem, não é ficar de capacho. Quando você entender que você é uma pessoa não grata, né? Que o companheiro está sendo hostil com você, você vai pegar serenamente e vai embora, vai retirar suas coisas, vai se afastar dele, e ninguém tira o seu direito de se afastar do companheiro. Então, isso é importante deixar claro. E agora sim, os criminosos. Vocês acham que o criminoso merece perdão? Que Jesus conta, comparando nós a uma criatura que estava devendo muito dinheiro e ele foi super agraciado por um irmão que o perdoou a dívida. Meu irmão, não tem problema. Se você não tem dinheiro agora para pagar, tá ótimo. Se puder pagar um pouquinho de cada vez, eu agradeço. Mas foi super, super generoso com ele. Mas aí, pouco tempo depois, vem um outro companheiro que estava devendo aquele que havia sido perdoado anteriormente e pede que aquele irmão seja misericordioso, porque dessa vez ele não tinha meios para pagar, e aquele que foi agraciado esquece tudo e fala: não, você vai ter que pagar tudo, o quê? Você não tem dinheiro? Não, eu não admito isso. Então, Jesus, no final das contas, fala assim, que nós, quando não queremos perdoar, nos comportamos como essa pessoa que foi tão agraciada. No entanto, quando tem a oportunidade de retribuir, não o faz. E Jesus falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, aquela passagem da cruz, quando ele estava junto com os 2 criminosos, ele era o único que não merecia estar ali, mas ele entendeu que aquela galera lá que estava torcendo para que ele morresse, para que ele sofresse, etc. e tal. Jesus olhou para a multidão e falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Nossa! E Maria, que era a mãe dele, resignada da mesma forma, não se revoltou. E então a gente precisa ouvir essas histórias e interiorizar o que Jesus quis dizer com isso.
história, como que acontece, como é que é a dinâmica quando você para por um momento e acende a lâmpada do teu senso crítico, da questão da reflexão, do autoconhecimento, de pensar, mas será que eu não fui um pouco impertinente, arrogante? Porque se nós estivermos sempre com a impressão de que temos toda a razão do universo, somos os reis da cocada preta, enfim, a gente nunca vai se colocar numa posição de humildade. Então é importante a gente parar por um momento e analisar se nós não fomos o gatilho para que aquela inimizade acontecesse. Muitas vezes a gente quer se arrumar, não porque a gente se sinta bem, quer ficar elegante, mas às vezes a gente quer se arrumar para mostrar que é melhor que o outro, quer tirar uma boa nota, não para se sair bem na escola, para aprender, quer tirar uma boa nota para, às vezes, desafiar o professor, desafiar um outro colega, e por aí vai. Então, muitas vezes essas discussões, esses desentendimentos acontecem por nossa responsabilidade. Então, é necessário que a gente entenda que o inimigo tem uma grande, digamos, uma grande função. É como se fosse um instrumento para nos ajudar, para nos impulsionar em direção ao progresso. Então, para mim, eu acho que um dos grandes, posso colocar assim, pulos do gato, é que se nós mudarmos a nossa perspectiva, assim como a doutrina espírita nos instiga, se nós realmente ampliarmos nossa visão, nós vamos conseguir ver algumas coisas. Primeiro, o nosso inimigo tem virtudes. Olha que sensacional você conseguir fazer com a tua conduta, com a tua humildade, com o teu amor, fazer com que o outro, que era antes seu inimigo, vire seu amigo. Então, eu acho sensacional que quando você começa a mudar, você não só se melhora, mas você também estimula o outro a mudar, porque se você realmente de coração, não é fingir que você é boazinha, que você é bonzinho, só para dizer que você é superior, não. Se você de fato mudar e agir com amor, ele vai entender, se tiver aberto, que ele não estava agindo bem. Falo que é um efeito cascata aí maravilhoso. Quando a gente é ofendido, quando a gente é agredido, porque a gente fica, nossa, pobre de mim, mas isso é um absurdo, nossa, como isso é injusto. Eu sou tão bom, eu sou tão generoso, eu sou tão correto. Isso não pode acontecer comigo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. As dificuldades, elas estão aí para que nós exercitemos nossa inteligência, nossa humildade, nossa resignação. É como se você estivesse indo à academia para pegar aqueles pesos, aqueles halteres, para ficar mais forte. Assim são os desafios, os problemas, os inimigos. Então, quando a gente perdoa, a gente exercita tanto a resistência, digamos assim, a gente diminui tanto o egoísmo e diminui também o nosso orgulho, que foi dito que são as maiores chagas, né? Os maiores problemas que nós temos, os maiores defeitos, porque a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo, a gente olha para o outro, a gente baixa um pouquinho a nossa bola e com isso a gente avança, com isso a gente melhora e sempre de olho na vida futura, no futuro melhor. E vou terminar deixando
duas observações. Número 1, o que você pode fazer hoje para ser mais humilde, para você ter uma atitude de modo a perdoar o seu inimigo, a ser mais resiliente quando alguém te ofende, quando alguém é desleal, quando alguém te trai. Isso é uma observação, uma pergunta aí que eu gostaria de deixar no final. Número 2, sempre tenha uma atitude de vigilância e disciplina, porque, de novo, a gente está muito acostumado a agir no piloto automático. Então, quando você se deparar numa situação estressante, pare, pense o que Jesus faria. O que Jesus faria no meu lugar? E perdoe, porque não importa, de novo, não importa o que ele fez. A sua atitude é sempre a de dar a outra face. A face do amor e a face do perdão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nosso jogo está devidamente terminado, assim como nossa viagem, que também está chegando ao fim. Mas antes de me despedir, vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos por todo esse ensinamento e rogamos que nós consigamos refletir e colocar em prática todas essas lições referentes a perdão, misericórdia, empatia. Então, mestre amigo, em seu nome, em nome da espiritualidade da Casa de Leon Denis, em nome do nosso patrono André Luiz, mas sobretudo em nome de Deus, rogamos a devida permissão para dar por encerrado o estudo da manhã, da tarde, da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.